Doutor, existe abdominoplastia sem lipo? Preciso da lipo em toda a abdominoplastia? Tem como fazer abdominoplastia sem lipo? Hoje foi um dia de atendimento, a gente teve que fazer uma reprogramação de uma cirurgia, o paciente estava com cirurgia programada e veio infecção urinária. Coisas que a gente precisa sempre deixar alinhado com vocês, queridos. Alguns exames a gente precisa fazer com uma certa antecedência, outros a gente precisa fazer um pouco mais próximo, mas não tão próximo da cirurgia. Por exemplo, exames de sangue em geral, exames de sorologia, né, de saúde em geral, a gente faz até uns 3 meses antes. E exames de saúde mais ligados à infecção, a gente precisa fazer mais próximo da cirurgia. Então é importantíssimo, queridos, vai fazer uma cirurgia plástica? Precisa, minha sugestão, até fazer aí pelo menos uns 20 dias antes, pelo menos um exame de urina, para ver se está tudo ok, né? Se tiver infecção urinária, precisa tratar, porque não dá para fazer cirurgia com infecção urinária. A gente aumenta a chance de infecção de maneira desnecessária. Quanto tempo é necessário o uso de cinta e de talas? Eu não costumo indicar tala, tá? Em pós-operatório de lipo, não gosto, sabe aquelas placas? Eu utilizo umas canaletinhas de silicone nas áreas em que eu quero evitar acúmulo de líquido, edema, essas coisas, mas são canaletinhas. Aquelas placas, aquelas talas eu não uso, não gosto, tá? Aquilo mais me atrapalha do que me ajuda nas lipo HD. Por quê? Porque a lipo HD não é uma lipo 100% uniforme. Eu vou trabalhar leve relevo, né? Um relevo discreto ali para, de fato, esculpir o corpo, né? E se eu coloco uma placa, eu vou estragar todo o trabalho que a gente fez ali de moldagem, digamos assim, né? A escultura que a gente fez na gordura. Então, o ideal é que seja tala, qualquer coisa que você utilize para comprimir, ele obedeça aquilo que você fez ali embaixo, certo? Obedeça a escultura que você fez. Então, mesma coisa eu fazer um castelo super bonito de areia, na areia, né? Na praia, e aí eu colocar uma prancha em cima amassando tudo. Não faz muito sentido. Então, não costumo usar talas, tá? Nada contra os cirurgiões que utilizam, óbvio. São propostas diferentes, necessidades diferentes. Na lipo HD eu tenho outra necessidade que numa lipo convencional, por exemplo. Em relação à cinta, eu mantenho o uso contínuo até 30 dias, perdão. No primeiro mês usa direto a cinta, só tira para tomar banho, pode ficar um tempinho sem. Não tem necessidade de desespero para vestir a cinta ali de novo, então deixa ela secar e tal, depois veste, dorme, mas uso contínuo durante 30 dias e depois a gente inicia o desmame. O desmame a gente faz de 30 a 60 dias, usa 12 horas por dia, tá bom? Então pode ser à noite, pode ser durante o dia, o paciente escolhe. Importante na época, no período do desmame, é comum o paciente perceber que incha um pouquinho mais, isso é normal, tá? Todo processo de desmame tem um pouquinho mais de edema, de inchaço. Flacidez nas mamas interfere na hora da escolha do tamanho da prótese? O que interfere muito na escolha é o tamanho da prótese. A quantidade de tecido mamário que o paciente já tem, o tamanho do tórax, o paciente tem um tórax maior, um tórax mais estreito, e se a paciente tem espaço, né, para a gente colocar um implante um pouco maior. Na próxima operação 24 horas, digamos, um pouquinho de flacidez de pele nos ajuda, tá? Mas na mastopexia, como eu vou retirar, não necessariamente, tá bom? Mas na cirurgia de aumento exclusivo, se eu tenho uma pele muito dura, muito rígida, muito tensa, isso me limita assim ter uma certa restrição à escolha do tamanho do implante. Base da mama, tá? Então, pacientes que têm uma base maior, um tórax mais largo, eu posso colocar uma prótese de base maior, tá? Então, a gente precisa ter essa equivalência, quer dizer, se eu tenho uma paciente com tórax um pouco maior, se eu colocar uma prótese muito pequenininha, vai ficar muito separado. Outra coisa que a gente analisa é o formato do tórax triangular, plano ou um tórax afundado, e também
se eu tenho um pouquinho mais de folga na pele, né? Se eu tiver um pouquinho de folga, me deixa mais tranquilo para colocar um implante um pouquinho maior. E além disso, a quantidade de tecido mamário que o paciente tem. Se o paciente tem pouquíssimo ou se o paciente já tem um pouco de tecido mamário. Lembrando que o resultado final de um implante é uma soma. É uma soma entre o que você já tem e o que vai ser colocado, né? Outra coisa que vocês perguntam pra caramba. Doutor, existe abdominoplastia sem lipo? Preciso da lipo em toda a abdominoplastia? Tem como fazer abdominoplastia sem lipo? Na imensa maioria não tem, tá? A lipo ela é o acabamento da abdominoplastia. É como uma abdominoplastia sem lipo, é como um carro sem banco. Um carro é mais importante até do que acabamento, né? Assim, ela participa do resultado, né? Então, não faz muito sentido uma abdominoplastia sem lipo, só faz sentido para o paciente que tem zero gordura, não tem nada para lipoaspirar. Esse faz sentido, certo? E hoje a gente também tem uma ferramenta super interessante que é o remodelamento de costela. Já fez de tudo, já fez lipo, já fez tudo e mais um pouco, mas tem lá o tronco quadradinho, se cuida bastante, tem a possibilidade do remodelamento de costela, que é uma estratégia, né, que é basicamente uma cirurgia nova que a gente está trazendo para o Brasil, né, já tem um tempo que a gente tem feito e tem treinamento, a gente tem levado cirurgiões para fora do Brasil para aprender essa técnica, e inclusive é sem cicatriz nenhuma, remodelamento sem cicatriz, tá? Então isso ajuda muito e pode ser feito uma cirurgia de 10 minutos, pode ser feito junto com a abdominoplastia, junto com lipo, e para paciente que já fez isso tudo, você pode até fazer isoladamente só o remodelamento de costela. Doutor, uma dúvida, me falaram que a lipo HD é desenhada na gordura. Boa pergunta. Excelente pergunta, vamos lá. Não é exatamente um desenho, tá? Porque não é em dois planos, é uma escultura. Mas eu vou te explicar exatamente o ponto que a gente está hoje. Isso aí é a Lipo HD quando eu comecei a fazer, há talvez uns 3, 4 anos atrás. Tá? Hoje o que a gente faz é uma evolução desse conceito inicial da Lipo HD. Inicialmente, a Lipo HD é basicamente uma escultura mesmo, uma escultura na gordura. Tá? Então a gente faz ali todo um relevo tridimensional para que o teu tronco, braço, tudo, fique com aspecto mais atlético. Hoje esse conceito evoluiu. Eu chamo inclusive de definição híbrida. Lipo de definição híbrida, né? Em que a gente incorpora os conceitos da Lipo HD, incorpora os conceitos da Lipo Ultra HD, que é utilizando o ultrassom, e a gente incorpora o graft, né, nesses conceitos. Basicamente, a gente reúne todo o desenvolvimento científico e técnico de cirurgia de contorno corporal em um único ato. Tecnologia, de novo, para mim é obrigação, né? Tem alguns pacientes que às vezes me perguntam, doutor, você usa tal tecnologia Y? Tecnologia para mim é obrigação, tá? Eu parto do ponto que eu tenho as melhores ferramentas para entregar o melhor para você. A gente trabalha com o melhor do ponto de vista técnico e de tecnologia para entregar a cirurgia que você, obviamente, naturalmente merece, tá? E para isso a gente incorpora uma série de conceitos, tá? Então, como eu ia dizendo, a Lipo HD, ela inicialmente foi concebida como uma escultura mesmo, uma escultura na gordura, tá? Não é exatamente um desenho, mas uma escultura. Só que a gente evoluiu nesse conceito já. Além da gente fazer esse relevo, essa escultura, eu vou provocar hipertrofia no seu músculo na cirurgia. Para algumas pessoas é até difícil entender, mas é como se você saísse da cirurgia feito alguns anos de atividade física. O que é exatamente isso? Eu vou utilizar a gordura para enxertar e volumizar a tua musculatura. Eu vou enxertar gordura dentro da tua musculatura para que você tenha um resultado não só atlético, mas mais natural. O objetivo da Lipo HD é que fique o mais natural possível, certo? É que realmente você não consiga diferenciar o que é cirurgia e o que não é cirurgia, tá? Para isso a gente utiliza 100% dos conceitos hoje necessários para entregar esse tipo de cirurgia, que é não só essa escultura, esse desenho na gordura, mas também a volumização, a hipertrofia provocada por enxerto de gordura na cirurgia. Então é basicamente como se eu inflasse o teu músculo com gordura, tá?
Eu faço isso utilizando ultrassom, então vou guiado por ultrassom para ser bastante preciso, e eu vou inflar o teu músculo durante a cirurgia. Você vai sair da cirurgia, você vai palpar e vai sentir o músculo mais duro. Você vai sentir o músculo mais inflado, mais cheio. Homens, peitoral, é bem nítido, tá? O desenho todo do peitoral, deltoide, ombros, tá? O objetivo em homens, muitas vezes não. O objetivo em homens é a gente deixar ele com um tronco em V, o tal do V-shape, tá? E para isso a gente precisa utilizar todos esses conceitos. Se eu só fizer se eu só fizer a escultura, né, o desenho na gordura, fica um resultado limitado, tá? E aí pode muitas vezes ficar um pouco mais artificial. Certo, queridos? Conversamos, né? Então é isso. Não esqueçam de tudo que a gente falou, tá? Se tiverem dúvida, é só acessar o site www.danielbotelhoplastica.com, tá bom? Sucesso, tamo junto.